Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Cara, tô bem feliz que vocês estão gostando do vídeo, estão comentando, estão engajando aqui comigo. E eu já vou trazer mais uma aula hoje. Muitas pessoas ficam cansadas de tomar stop no dólar, fica cansada ali de comprar esse suporte, vender resistência e busca uma fórmula mágica. Mas, cara, ninguém de fato te explica o que influencia no preço do dólar. E no vídeo de hoje eu vou explicar justamente isso, o que influencia o preço da moeda. Afinal, institucional não vai comprar por uma ombro, cabeça a ombro, por uma estrela cadente, muito pelo contrário. São pelos motivos que você vai ver aqui comigo hoje. Então, bora para a tela. Cara, o que de fato influencia o nosso dólar? Existem indicadores econômicos que fazem preço, tá? Muitos aqui como o Produto Interno Bruto, que é o nosso famoso PIB, né? A taxa de desemprego, a inflação, a balança comercial, a confiança do consumidor podem influenciar as expectativas da nossa taxa de câmbio, né? As expectativas sobre a saúde econômica dos Estados Unidos e Brasil mudando o valor do dólar. Lembra comigo, cara, o que é o PIB? Produção de um país, mas com produtos finais, para não ter dupla contagem. Imagina você ali com um carro, né? E você contar o pneu na hora que você fabrica, na hora que você vende e depois no carro. Para não ter essa dupla contagem, são produtos e serviços finais, tá? Então, é essa contagem que se faz no PIB. A taxa de desemprego. Por que é importante olhar a taxa de desemprego? Porque é onde vai trazer atividade econômica. Se está tendo muita, por exemplo, quando você tem muita taxa de empregabilidade, consequentemente isso vai aumentar o nível de inflação no país, né? Pela inflação de consumo, né? Que a gente também chama inflação de demanda, tá? A inflação em si, olha ela aí de novo, tanto que eu falo da inflação. Por que a inflação assim é tão importante, Lucas? Simplesmente porque ela corrói o preço de uma moeda, acredite você ou não. A balança comercial é o tanto que esse país está vendendo e comprando, tá? E a confiança também do consumidor. Lucas, por que a confiança do consumidor? Quando o consumidor tem confiança, ele não compra mais. E quando ele compra mais, isso não influencia ali, ó, na inflação que a gente acabou de ver? Mas a gente está falando de dois países. Quais países são esses, Lucas? Os Estados Unidos, que a gente está operando o dólar americano, e do Brasil. Então você sempre tem que ter uma moeda forte contra a outra. Então quando o Brasil está mais forte, a nossa moeda valoriza, claro que o dólar desvaloriza aqui, né? E ao contrário também é verdadeiro, quando a atividade lá está muito forte, você vai valorizar a moeda deles e desvalorizar a nossa. E eu também coloquei aqui para você que a expectativa de inflação é o que eu mais gosto de operar no curto prazo, porque tem ali precificação imediata. Outra coisa que as pessoas não te contam que influencia o dólar é a política monetária. As decisões ali sobre a condução da política monetária, tanto do Fed, nosso famoso ali a fala dos Fed Boys, como o Copom aqui no Brasil, que é o Comitê de Política Monetária do Brasil. Inclusive, nós tivemos a ata do Copom que saiu semana passada e deu muito boa para quem soube se posicionar, soube operar essa ata do Copom, que foi bastante peculiar, na minha opinião, inclusive. Tá? E as decisões também de política fiscal. Cara, isso vai incluir a mudança nos impostos e nos gastos do governo. É muito importante, porque a decisão de política fiscal varia de acordo se um governo é de direita ou de esquerda. Sem entrar no mérito político aqui, tá, pessoal? De gosto político. Mas existem governos mais expansionistas e governos mais contracionistas. Isso muda a forma que o governo gasta o dinheiro, tá? Isso sim vai afetar as expectativas sobre o crescimento econômico e a inflação, que vai de fato influenciar o preço do nosso dólar para você operar. E outras coisas que eu coloquei aqui, a geopolítica. A gente já passou por tanta tensão geopolítica nesses anos que a gente opera. Olha, nós tivemos recentemente, né, a guerra comercial dos Estados Unidos com a China, nós tivemos a Ucrânia com a Rússia, nós tivemos agora Israel contra a Palestina. Então, sim, são riscos geopolíticos que influenciam na tomada de decisão dos institucionais
dos investidores de fato, tá? Outra coisa também, a taxa comparativa de juros. Lembra daquele conceito de carry trade? Se você não sabe o que é carry trade, cara, a taxa nos Estados Unidos, vamos supor que está 2% e no Brasil 10%. O que você faz? Você pega dinheiro emprestado nos Estados Unidos a 2% e vem para cá e compra os títulos públicos ao 10% e você fica com uma diferença de 8%. Mas aí entra em questão a variação do câmbio que pode afetar esses 8% diminuindo, fazendo que a operação com impostos não venha valer a pena. Então o que você faz? Você pega essa taxa comparativa de juros e se trava no câmbio para receber, tá? Por isso que o dólar mexe, porque quando tem essa taxa comparativa tem carry trade aqui em outros países que são emergentes. Outra parte muito importante, eu venho falando direto para vocês, direto, a intoxicação da curva de juros sobre o dólar. Por vários motivos a curva de juros sobe, tá? E isso afeta o dólar, intoxicando a moeda no curto prazo, tá? O risco país, Lucas, o que é risco país? O próprio nome já se sugere, né? Já tem a própria sugestão. É o tanto de risco que você tem para investir naquele país. Quando o risco está alto, é sério que você vai querer investir? Aí eu te falo, você pode até querer investir nesse país, mas você vai cobrar um prêmio maior, né? Cenário externo no geral, eu falei de geopolítica, mas o cenário externo geral, global, como é que tá? As moedas lá fora, as bolsas. E eu repeti geopolítica aqui. A atividade econômica interna, que é a microeconomia, como é que tá as questões microeconômicas do nosso país. Nosso país está saudável, está se desenvolvendo ou está num cenário de pré-recessão. Os swaps do Banco Central influenciam e os swaps do Banco Central, eles acontecem para regular justamente o preço da nossa moeda, para não ter risco da conjuntura econômica, tá? As notícias, como sempre, elas sempre vão ter prioridade. Inclusive eu deixo na minha tela no broadcast ali uma aba só para ver as notícias que estão acontecendo. As falas dos nossos queridos e amados políticos, né? Isso vai afetar muito a percepção do mercado. E eu coloquei aqui, vai Brasil! Por que eu coloquei esse vai Brasil, cara? Sempre independente de governo, tá? Tanto de direita como de esquerda. A fala dos políticos gera, sim, incômodo no mercado muitas vezes, tá? Porque eles querem se meter em um assunto que eles não são delegados, que é atividade econômica. Isso deixa ali, pessoal, com o Banco Central, deixa com o Copom, deixa com quem entende, mas os caras querem dar pitaco, então isso afeta a percepção. E às vezes eles deixam escapar algumas coisas também que incomoda o mercado. Como é que você pode operacionalizar isso, Lucas? Porra, existem algumas maneiras. Uma delas é você fazer correlação entre as moedas. A outra é os spreads de mercado. A outra é demanda por liquidez. É muito importante em alguns cenários que o mercado ele sai dos spreads, mas ele tem demanda por liquidez para zerar alguma posição. Montagem de posição, desmontagem de posição e o market maker também zerando. Pessoa física, tá? Acontece bastante mesmo. Cara, o mais importante, a dica que eu vou te dar aqui, se os players já estão precificando uma nova tese de acordo com o macro, ou ele já está no preço? Essa é a pergunta que eu te faço. Cara, o player, ele já está precificando uma nova tese ou ela já está no preço? Por exemplo, a gente teve ali a parte dos Estados Unidos, né? Corta juros em junho, não corta, corta, não corta. O mercado precificou isso, ou, por exemplo, agora que teve a ata do Copom, o mercado vai precificar ou precificou? No meu ver, já precificou e já vai agora para outras teses, que agora o mercado vai olhar a parte de inflação de serviços, tá? E se sai de controle do mercado, daí sim tem espaço para mudar a tendência primária, tá? Fazendo um novo price discovery, que obviamente, cara, cada economista ele vai projetar esse cenário e o preço. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo para vocês um link onde eu falo qual é o processo de tomada de decisão do institucional, beleza? Mas você vai saber, cara, tem força para reverter a tendência primária ou não? Tá no preço? Se tiver,
o mercado não faz nada. Mas se tem oportunidade de realmente fazer preço, aí é onde você toma risco junto com o mercado, né? Cara, esse daqui é basicamente uma das coisas que é importante você olhar. Mas o que eu quero te dizer é que, além de olhar esses dados, você tem que saber interpretar. Você tem que saber como o PIB age, qual o efeito do PIB, da inflação, quais tipos de inflação. Se você se sente perdido, cara, realmente, se você se sente perdido, fica atento que no dia 18 de abril vai ter uma masterclass minha. Eu quero te convidar para essa masterclass para saber qual o mapa da consistência. O que me fez ser consistente no mercado, é claro que uma das coisas foi olhar o macro, mas não é só isso. Tem muita coisa ainda nesse processo que eu quero te mostrar. Então eu vou deixar o link aqui embaixo também para você se inscrever, tá? É uma masterclass 100% online, 100% gratuita, vai acontecer numa quinta-feira, 8 horas da noite. E eu quero você lá comigo, para você entender como você pode, de fato, ter processos no mercado e não ficar correndo atrás de fórmula mágica, não. Realmente são processos, tá? Então, se inscreve aqui embaixo que eu vou te esperar lá. E esse é o vídeo de hoje. Um abraço, viu?